volta a te usar e trazer da palavra para o Senhor para nós. Amém? Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. A igreja tem sido liderada pelo pastor Eduardo, que também foi meu aluno lá no Seminário Presbiteriano do Sul. E tem sido uma alegria, desde que a gente chegou aqui na cidade, sermos abraçados por vocês. Isso aconteceu através do Lucas, que rapaz carinhoso, cuidou da gente desde que a gente chegou na cidade. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Que Deus renove sobre você a disposição de continuar vivendo como servo. Ontem a gente participou do casamento do pastor Eduardo, com a Natália, foi realmente muito significativo. E a gente espera que eles tenham agora um bom tempo de descanso, juntos, curtindo os primeiros dias de casados, né? E que depois retornem para a sua vida normal, para essa comunidade, para os desafios que eles vão ter pela frente. Certamente Deus vai abençoar muito vocês nos próximos meses, muitos anos, seja na liderança do pastor Eduardo, seja na liderança de qualquer outro pastor que venha cuidar desta igreja. Privilégio estar aqui com vocês, viu? Gastei um bom tempo pensando e orando esses dias sobre o que conversar com vocês nessa noite. E não foi muito simples, porque eu não conheço muita gente aqui na comunidade. Normalmente, quando eu trago uma palavra, eu gosto de trazer algo que diga a respeito à necessidade expressa que eu percebo na vida daqueles com quem eu convivo. Para isso, então, eu orei e pedi para o Senhor abrir os meus olhos para algumas realidades, alguns temas, alguns assuntos. E em meio a algumas conversas durante o casamento, hoje ao longo do dia, eu acabei sendo lembrado pelo Senhor de uma série que nós fizemos em Sorocaba, igreja onde eu pastoreio, chamada Coisas que o Dinheiro Não Compra. E nós conversamos sobre algumas coisas que o dinheiro não compra por algumas semanas. Foi um tempo muito precioso e é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo privilégio de agora nos concentrarmos em torno da Tua Palavra, para lê-la, refletir e extrair dela os princípios orientadores para a nossa vida. Fala conosco, Pai, através do Teu Santo Espírito que passeia no nosso meio nesta hora. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Conversar sobre dinheiro talvez seja uma das coisas mais desconfortáveis para fazermos nos dias de hoje. Conta-se por aí a história de um casal que acabou se conhecendo de esbarrão no final de semana. Eles não eram cristãos e decidiram, depois de uma boa conversa num barzinho, ir para a cama. No dia seguinte, eles olharam um para o outro e disseram: puxa vida, a gente precisa se conhecer mais. Nós nos conhecemos tão pouco. E eles começaram perguntando a respeito do nome um do outro, acabaram falando dos seus parentes, acabaram conversando sobre as suas preferências, os seus hobbies, as suas músicas. E, de repente, a mulher olha para o homem e diz assim: e você trabalha no quê? Ele disse: eu sou engenheiro. Ah, engenheiro? E engenheiro ganha bem? E então o engenheiro respondeu: me desculpe, a gente não tem tanta intimidade assim para falar a respeito de quanto dinheiro a gente ganha. Né? Não é engraçado essa história de que as pessoas conseguem hoje em dia se encontrar numa sexta-feira qualquer, ir para a cama juntos, para ter um tempo de intimidade onde eles dividem o próprio corpo, mas eles não conseguem falar a respeito de dinheiro. O dinheiro é, na verdade, um grande tabu dentro da nossa cultura. Esse desconforto pode revelar a tentativa de protegermos alguns sentimentos ilegítimos que nós guardamos para com o dinheiro. Alguns de nós, infelizmente, amamos mais o dinheiro do que nós gostaríamos. Se perguntados: o dinheiro é um Deus para você? Certamente a gente negaria. Não, definitivamente. O nosso Deus é o único Deus que está nos céus. Mas, funcionalmente, o dinheiro tem exercido em nós uma força muito grande e tem sido, para muitos de nós, na prática, um verdadeiro Deus. Consciente disso, Jesus falou mais sobre o dinheiro em seu ministério
do que ele falou sobre fé. Você sabia disso? Ao longo de todo o ministério de Jesus, ele falou mais sobre dinheiro do que falou sobre fé. Mais sobre dinheiro também do que falou sobre oração. Porque ele sabia que existe em muitos corações, em muitas famílias, uma relação complicada para com esse que tem sido um dos deuses da nossa cultura, Mamon, o dinheiro. Quando o assunto são as coisas que o dinheiro não compra, duas são as constatações. A primeira constatação é a seguinte: o dinheiro não compra bem poucas coisas. A gente precisa ser honesto para isso, né? São bem poucas as coisas que o dinheiro não compra. Eu li há um tempo atrás a respeito de algumas coisas que o dinheiro compra e eu fiquei assustado. Por exemplo, um upgrade em cela carcerária em Santa Ana, na Califórnia, custa $82 por noite. E é legalizado. No Brasil existe também esse tipo de upgrade nas cadeias, mas isso é ilegal. Mas anda acontecendo, a gente tem visto nas notícias e nos jornais, não é verdade? Barriga de aluguel na Índia, onde a prática é permitida, $6.250. É possível usar uma outra pessoa, se você quiser, para os seus desejos, para as suas expectativas, pagando. Direito de ser imigrante nos Estados Unidos e conseguir um green card. Se você tiver $500 mil, ele sai rápido. Está certo que agora ficou um pouco mais difícil com o Trump. Mas nada que o dinheiro não possa dar um jeitinho. Direito de abater um rinoceronte negro ameaçado de extinção. $150 mil. Se você tiver vontade de derrubar um animal como esse, que está condenado à extinção, você pode fazê-lo. Basta que você tenha dinheiro. Ou seja, são muitas as coisas que o dinheiro compra e que podem satisfazer as suas expectativas, os seus sonhos mais absurdos. O dinheiro não compra bem poucas coisas. Em segundo lugar, quando o assunto são as coisas que o dinheiro não compra, a segunda constatação é que o dinheiro não compra coisas que são imprescindíveis. Algumas coisas que nos são necessárias, caras, importantes, e sem as quais a gente não vive uma vida plena, bonita. O dinheiro não tem o poder de comprar. Mesmo que Milor Fernandes tenha dito que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, isso não é a verdade. O dinheiro não traz felicidade. Ele pode trazer alguns bens e algumas oportunidades que saciam algumas das nossas vontades e calam algumas das nossas dores por determinado tempo. Mas não faz isso de maneira perene, constante. Há uma propaganda de TV que diz: há coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existe. Eu não vou falar o nome do cartão, não. Não vou fazer a propaganda desse cartão de crédito, não, de jeito nenhum. Mas é uma mentira também. Não são todas as coisas que o dinheiro compra, não. Existem coisas imprescindíveis que não podem ser compradas com o dinheiro. Augusto Cury, que é um psiquiatra bastante conhecido, disse certa vez numa das suas obras: o dinheiro compra ansiolíticos, mas não compra a capacidade de relaxar. Compra joias, mas não o amor de uma mulher. Compra um quadro de pintura, mas não a capacidade de contemplar. Compra seguros, mas não a capacidade de proteger a emoção. Compra informações, mas não o autoconhecimento. Compra lentes de contato, mas não a capacidade de ver os sentimentos expressos. O dinheiro compra um manual de regras para educar quem amamos, mas não compra um manual de vida. Prova disso é o que aconteceu com um homem milionário, ou melhor, bilionário, que foi alvo de um grande golpe, um empresário chamado Eike Batista, um dos maiores empresários do mundo, bilionário top 10 da revista Forbes, foi preso preventivamente por corrupção ativa
há pouco tempo, e também por lavagem de dinheiro, e acabou passando alguns dias dentro da penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Existem coisas que o dinheiro não compra, algumas delas muito essenciais para a vida. Dentre elas, eu destaco uma nessa noite para a nossa reflexão: a paz interior. Aquela sensação que a gente precisa quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente precisa para poder dormir em paz e em tranquilidade. Muitos de nós temos dinheiro, temos fama, somos conhecidos pelo que fazemos, admirados em algum nível, mas sem paz interior. É como se não tivéssemos absolutamente nada. O texto bíblico que fala a respeito desse assunto, e no qual quero basear nossa reflexão, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, de 15 a 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura com a gente, se não eu posso ler aqui, você pode prestar atenção, tá bom? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos ler juntos esse último versículo que está sublinhado? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que essa palavra fique para a gente como a palavra do Senhor. Vamos ler mais uma vez? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Não se perturbem os seus corações. Por que é que o coração dos discípulos estava tão perturbado assim? Eu acredito que por pelo menos duas razões. A primeira delas, porque Jesus havia anunciado a sua morte e diante desse tema até os mais fortes tremem. Grandes empresários, pessoas que têm dinheiro, fama, reconhecimento. Pessoas que não têm fama, reconhecimento e dinheiro, mas uma personalidade forte, diante de um caixão, diante da possibilidade de enfrentar um risco de morte, diante de um exame aberto com uma notícia estarrecedora, nós nos abalamos. Nós nos sentimos fragilizados. Não há quem não sinta esse estremecer dentro do coração quando a iminência é uma iminência assim.
Em segundo lugar, porque com a morte de Jesus, os discípulos não sabiam o que fazer das suas próprias vidas. Eles haviam gastado absolutamente tudo para viverem como discípulos de Cristo. Eles deixaram as suas profissões, eles deixaram as suas famílias, eles deixaram os seus contatos. E imagine agora a notícia de que Jesus poderia morrer. O plano deles de vida estava sendo finalizado. Bem, pelo menos era assim que eles pensavam nesse momento de euforia, nesse momento de fragilidade diante da possibilidade da morte. Muita intranquilidade, muito desconforto. E é exatamente nesse momento de perturbação é que Jesus se aproxima e traz uma palavra tão especial. Deixo-lhes a paz. Deixo-lhes a paz no momento de bastante intranquilidade, dor, problema e incerteza. A palavra utilizada por Jesus, paz, vem do grego eirene, que significa literalmente harmonia entre as partes. E pressupõe um conflito. Jesus está deixando uma paz no coração dos seus discípulos, que ameniza um conflito extremamente importante. A pergunta que se segue é: que conflito era esse? Talvez, num primeiro momento, os discípulos estivessem pensando que a paz sobre a qual Jesus falava, era sobre a paz em relação às circunstâncias temporais. Mas Jesus estava falando a respeito de uma outra paz. Havia um conflito que eles possuíam, os discípulos, e os discípulos não sabiam. Era o conflito com o próprio Deus. A Bíblia diz que todos nós, indistintamente, temos um problema na nossa relação com Deus. Os nossos pecados deixam o nosso Deus profundamente furioso. E nós não temos direito a falar com Deus, nós não temos direito de provar da graça de Deus, nós não temos o direito de reclamar a ajuda dele em nenhum momento da nossa vida, porque os nossos pecados, diz o apóstolo Paulo, fazem separação entre nós e o Senhor. Mas Jesus está dizendo: eu vim justamente para consertar esse problema de conflito que existe entre vocês e o Senhor. E foi exatamente isso que a morte de Jesus propiciou. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele leva os nossos pecados sobre ele. Paga a dívida que nós deveríamos pagar, e com isso, o conflito que nós tínhamos com Deus foi cessado. E a partir de então, Deus passou a olhar, por conta do sacrifício de Jesus, por conta do sangue de Jesus, com carinho e com graça para cada um de nós. O amor de Deus nos custou caro, nos custou o sacrifício do próprio Filho unigênito do Senhor, para que pudéssemos ter esse relacionamento resgatado. Deixo-lhes a paz, deixo-lhes a paz. Romanos, capítulo 8, de 31 a 32, diz nessa direção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se Deus, através de Jesus, resolveu o maior de todos os problemas que nós tínhamos, o conflito com o Deus Criador do universo, como é que Ele não vai se doar a nós nas questões menores, nas nossas necessidades diárias, naquelas circunstâncias e situações que roubam a nossa tranquilidade, que roubam a estabilidade do nosso coração? Eu deixo-lhes a minha paz. Como Ele não nos dará juntamente com Ele e de graça, todas as coisas? Como é que Jesus concedeu a sua paz aos seus discípulos? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que Ele fez isso através do envio do seu Espírito Santo. Essa é a promessa que nós temos no capítulo lido, verso 16 e verso 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre,
O Espírito da vida, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o obedece. Eu vou ser morto, como eu disse, afirmou Jesus. Mas o Pai enviará aquele que vocês ainda não conhecem. E aquele que é capaz de cuidar de vocês na minha ausência. Aquele que é capaz de manter a relação de vocês com o Pai. E é também capaz de ajudá-los em meio aos problemas que acontecem durante a semana de vocês. Como o Pai não lhes dará isto? E de graça, se Ele resolveu o maior de todos os nossos problemas em Jesus. Como o Espírito Santo contribui com a nossa paz interior? O versículo 16 do capítulo 14 diz que Ele faz isso agindo como um consolador. E Ele lhes dará outro conselheiro, diz o texto bíblico. O termo conselheiro é paráclitos, do grego, que significa literalmente conselheiro. Ou seja, se nós resolvemos, ou melhor, se o Pai resolveu em Jesus o nosso maior problema com o Pai, o Consolador sempre está disponível para nos ajudar, nos consolar, nos confortar em meio aos problemas circunstanciais que nos rodeiam. Pode vir problema de falta de dinheiro, pode vir problema de saúde dentro da nossa casa, podem vir outros problemas, e você pode fazer a sua lista aí, mas não nos falta um consolador. O Deus Pai providenciou algo para nós, e em meio às nossas circunstâncias adversas, o Consolador é absolutamente capaz de prover aquilo que nós necessitamos. É Ele quem garante a estabilidade do nosso coração. Nós podemos nos sentir tristes, nós podemos nos sentir abatidos, mas nunca prostrados e desesperados. Não porque isso nos é uma tarefa, mas porque isso é uma condição que o próprio Espírito Santo de Deus promove no nosso coração enquanto a gente enfrenta as lutas da vida. Você anda sofrendo por algum tipo de problema? Qual tem sido a dor do teu coração? A circunstância que mais tem te abalado? Você consegue perceber e pensar em algumas situações assim? Pois é. É exatamente isso que a palavra diz nesse momento. Nessas circunstâncias, o conselheiro lhe será útil. O Paráclitos de Deus não permitirá que você se desespere a ponto de desistir, a ponto de se prostrar. Ele vai manter você de pé, firme, para a honra e para a glória de Jesus. O Espírito Santo também contribui com a nossa paz interior, agindo como guia. É o que diz o capítulo 16 de João, verso 13. Mas quando o Espírito da vida vier, Ele os guiará a toda a verdade. Se existe algo que acontece com a gente, quando a gente passa por momentos de aflição, perda de alguém querido, é essa sensação de que a gente está perdido. Você já sentiu essa sensação? É exatamente nesses momentos que o Espírito Santo vem sobre nós, num volume ainda maior, fazendo com que aquilo que não conseguíamos enxergar, agora, pelo poder do Espírito, uma possibilidade real, encontrando caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra nos aponta alguns caminhos e o Espírito nos faz perceber existencialmente esses caminhos. Não se deixe abater demais. O Deus conselheiro está com você no meio da sua adversidade, em meio ao seu deserto. Não vai faltar para você mão estendida, abraço carinhoso, aquele que te segura no colo. Em terceiro lugar, agindo como um intercessor. Sabemos como orar, diz Romanos 8, 26. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das notícias acerca do Espírito Santo que mais me surpreende. Nos momentos em que a gente perde a esperança, não sabe nem mesmo como orar por conta dos problemas, das adversidades, das lutas, o Espírito Santo dado por Deus se junta a nós para interceder por nós
quando nos faltam palavras. E em alguns momentos ele diz: Pai, não é exatamente isso que esse irmãozinho está dizendo. Por favor, não escuta essa oração, porque a gente diz algumas coisas no meio da confusão que não deveriam ser ditas. O Espírito Santo corrige algumas das nossas orações para que elas não cheguem ao Pai deturpadas, duras demais. E por outro lado, quando nos faltam palavras, Ele acrescenta essas palavras. As nossas necessidades são sempre postas pelo Espírito Santo ao Pai, para que sejamos sempre atendidos nos mínimos detalhes, de tal forma a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, mesmo em meio às adversidades mais profundas pelas quais a gente passa. É por isso que dá para ter paz interior no meio de tanta luta, no meio de tanto problema, no meio de tanta doença, no meio de tanta fome e miséria. O que nos distingue das outras pessoas aí fora não é a ausência de conflitos, não é a ausência de enfermidades, não é a ausência de quebra financeira, mas é a presença do Consolador que nos ajuda, que nos mantém de pé. Ele consola, Ele guia e Ele intercede por nós, a fim de que sejamos tratados com carinho pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Como Jesus concedeu a sua paz aos seus discípulos? Em segundo lugar, através da promessa da vida eterna. Através da promessa da vida eterna. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está manifestando para eles nesse momento que a sua morte seria vista claramente. A angústia tomaria conta do coração deles. Mas em seguida, 3 dias depois, a ressurreição seria o fato mais surpreendente de todos. E é exatamente a ressurreição de Jesus que alimenta a convicção e a esperança na nossa própria ressurreição. Se nós formos abatidos por algumas circunstâncias adversas, inclusive pela própria morte, isso não determina o nosso fim. Isso não é incrível? Se os nossos inimigos se levantarem contra nós, a ponto de intentarem contra a nossa própria vida, e eles tiverem sucesso, eles fracassarão. Porque um dia seremos trazidos à vida novamente pelo poder daquele que criou o universo. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 35. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, porque a vida nos apresenta todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querem se levantar contra a gente? As doenças intentam contra pessoas da nossa família. Que venham ferozes, rugindo, mostrando os dentes. E quando elas acharem que venceram,
perceberão 3 dias depois que a vitória é que veio a cada um de nós. Como Jesus concedeu a sua paz aos seus discípulos? Em terceiro e último lugar, através da promessa da sua manifestação. Através da promessa da sua manifestação. Percebam os versículos 19 e 20. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Eu vou partir. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, também vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Vocês me verão. Vocês me verão. Vocês me verão. Essa expressão me pegou forte. Eu vou morrer, mas vocês me verão. Eu vou ser traído, jogado numa cruz, abandonado. Eu vou ter meu corpo rasgado. E depois vou ser sepultado numa tumba que não é minha. Mas vocês me verão. Não é surpreendente? Não é surpreendente a maneira como ele promete a sua manifestação? E essa promessa foi exatamente aquilo que se concretizou em João capítulo 20, 19 a 20. Percebam que cena maravilhosa. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, porque eles morriam de medo que o mesmo que aconteceu a Jesus acontecesse com eles. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? A paz foi prometida. E agora ela foi entregue. Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Ele prometeu se manifestar mesmo depois da sua morte. E ele cumpriu a sua palavra aparecendo naquele lugar que tinha as portas trancadas, símbolo de que era uma grande impossibilidade a manifestação dele. Talvez você esteja passando por um momento onde o que resta na sua mente é a impossibilidade de ver a manifestação de Jesus. Não vai dar. É exatamente nesses momentos em que a gente pensa assim, eu acho que chegou o fim. Todos os indicativos apontam para a impossibilidade. Que o nosso Deus encontra os caminhos mais aplanados para a sua manifestação. E aí ele vem, ele aparece, ele se manifesta, e ele faz aquilo que a gente nem imaginava que ele pudesse fazer. Nessa noite, o que Jesus faz para curar a nossa falta de tranquilidade diante das circunstâncias adversas é mostrar as suas mãos. Os cravos perfuraram as mãos de Jesus. Ele foi morto e por alguns dias os seus inimigos disseram: vencemos. Mas agora a sua vida de pé revela que ninguém, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor do Pai. Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Concluindo, se o dinheiro não pode garantir todas as coisas que o seu coração almeja, que tal você parar de trabalhar como se ele pudesse? Alguns de nós vivemos como se o dinheiro fosse o último recurso da nossa vida. Ele não é.
Ele não é. Ele não é o recurso indispensável. Dinheiro compra medicamento, compra oportunidades num hospital. Mas cura é deliberação divina. Se o dinheiro não pode garantir todas as coisas que o seu coração almeja, pare de gastar como se ele pudesse. Tem gente que faz dos seus gastos impulsivos uma forma de tentar encontrar paz interior. Compra alguma pode te trazer a paz interior que você precisa. Shopping center não cura a nossa necessidade de paz interior. A água que Jesus oferece, sim. Se dinheiro não pode garantir todas as coisas que o seu coração almeja, pare de juntar como se ele pudesse. Tão ruim quanto gastar dissolutamente é juntar como se esse Deus não pudesse ser afastado do nosso coração. Deus te deu condições? Faça uma boa viagem. Se divirta. Presenteie. Não permita que o dinheiro seja o teu dono, o teu senhor. Ele não é. E aquilo que ele promete entregar, ele não entrega. Se a paz interior que o seu coração almeja só pode ser dada por Jesus, então busque-o através da leitura da palavra. E é exatamente nesses momentos de leitura da palavra que o Espírito Santo de Deus cresce dentro da gente e nos faz enxergar os caminhos que a gente não enxergava. Aguça a nossa fé, muito embora as circunstâncias permaneçam exatamente as mesmas. Ore colocando diante de Deus as suas necessidades. A expressão bíblica é: lancem sobre mim as ansiedades de vocês. Amassem como a gente amassa um papel e lancem essas coisas. Para que então vocês possam descansar, mesmo em meio às adversidades. Lancem sobre mim, eu cuido de vocês. E priorize dedicadamente os encontros comunitários. Como a nossa fé é revigorada num momento como esse. Como Deus realinha as nossas emoções, aponta caminhos num momento de reflexão como esse. Priorize esses encontros, não abra mão disso por absolutamente nada. E dessa forma, permita ser ajudado pelo Senhor que te ama e pelo Senhor que deseja ser o seu companheiro pelo caminho. Há coisas que o dinheiro não compra. Algumas coisas fundamentais. Paz interior é uma delas. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que Ele nos dê de graça aquilo que nós precisamos. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Pai. O Senhor sabe o que anda lá no fundo do nosso interior e nos preocupa, nos torna intranquilos. E diante dessa mensagem, Pai, o que nós queremos fazer, como expressão da nossa fé, é tomar essas situações, sentimentos e circunstâncias e lançar tudo isso na Tua direção. Cuida das coisas que a gente não pode cuidar, ó Deus, e dá-nos força para tomar as providências e cuidar daquilo que nos cabe. Nós cremos no Senhor, e em muitos momentos, ó Deus, temos sentido as nossas pernas tremerem. Que o Senhor nos mantenha de pé, pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu amor, que não pode ser resistido por absolutamente nada, nem mesmo pela morte. Por Cristo Jesus é que oramos.
Amém, Senhor.